Fala galera, o assunto de hoje é Drive to Survive. Assim como aconteceu no ano passado, o Guilherme Longo e eu, Guilherme Longo, que você já vê aqui ao meu lado virtualmente, nós devoramos a temporada que traz os bastidores da Fórmula 1 exibida na Netflix. Essa temporada foi uma das mais aguardadas, justamente porque o campeonato de 2021 teve um lado cinematográfico forte. Vamos falar aqui se isso foi correspondido. Antes de passar a bola para o Guilherme, que eu estou curioso para saber, eu devo lembrá-los aqui que os comentários a seguir conterão spoilers. Então, se você não quiser saber dos detalhes da quarta temporada de Drive to Survive, deixe esse vídeo marcadinho aí para você assistir em um momento depois. Obviamente, nos prestigie, né? Você pode, depois de assistir a série, pode concordar, discordar da gente, mas o alerta está feito. Contém spoiler. Pode voltar pro Guilherme Schwinn. Guilherme Longo, eu quero saber, no geral, você que devorou os 10 episódios, eu quero saber o que você achou, no geralzão ali, e os detalhes, se foi bem diferente daquilo que nós estávamos acostumados a ver nas 3 temporadas anteriores. Seja bem-vindo, meu colega. Salve, Eric. Antes, pensei que, já te interrompendo, né, para não perder, eu falo meu colega, porque a versão dublada, eu me permiti assistir a versão dublada esse ano aqui, eles têm algumas questões, eles falam colega de equipe. Poxa vida, é companheiro de equipe, né, gente? Depois a gente vai tocar num tópico aí que dublagem tem chamado a atenção, mas não é em Drive to Survive. Mas salve, Eric Schwinn, um abraço aí para todo mundo que tá acompanhando mais esse vídeo. Olha, eu vou ser bem honesto, a minha opinião geral sobre Drive to Survive, a quarta temporada, é meio um morde-a-sopra. Eu considero que foi a melhor temporada da série até aqui, mas, e a gente vai falar muito sobre isso, eu tenho várias ressalvas sobre o que foi apresentado nessa nova leva aí de 10 episódios, contando a história da temporada de 2021. Eu concordo contigo, Guilherme. Acho que a primeira foi mais impactante, né? Era a primeira, né? Uma novidade, tudo. Isso. Eu me lembro muito da gente mesmo, da terceira, da gente ter meio que falado muito mais mal, e essa eu acho que foi realmente a melhor. Tem componentes muito bons ali, por conta da própria temporada, mas assim como o senhor, temos aí algumas ressalvas que a gente vai destacar. Vamos começar com positivo, aquilo que deu certo, aquilo que a gente curtiu de ver nessa temporada. Eu vou começar, depois você pode concordar, discordar e já passar o seu primeiro ponto positivo, Gui. Mas vamos começar com a questão positiva, né? Aquilo que o que nos mais agradou nessa temporada. E eu acho que assim, a fase final do campeonato ela mereceu um grande destaque. Não só o GP de Abu Dhabi, mas as últimas corridas depois que a Fórmula 1 saiu do Brasil, e a gente vai voltar ao Brasil depois, mas assim que a temporada saiu do Brasil, eu acho que os últimos 2 episódios eles foram bem destacados justamente para a grande reta final da temporada. Lembrando que essa temporada de Drive to Survive, nós não tivemos as entrevistas dirigidas ali do Max Verstappen. Tivemos do Hamilton, tivemos do Toto Wolff e tivemos do Christian Horner. O Christian Horner sendo ali a grande voz da Red Bull, e aí o Wolff e o Hamilton se dividindo ali. A gente vai falar também sobre essa questão dos chefes de equipe serem também muito protagonistas dessa temporada. Então, acho que até é uma consequência, né, Gui? Como o Verstappen, o piloto, não apareceu, não gravou a entrevista, a gente já explicou isso, os motivos que levaram ele a não participar, porque ele acredita que a produção nos últimos anos ela forjou algumas rivalidades inexistentes no grid, então ele decidiu não participar, não vai participar da quinta temporada também, então eles acabaram utilizando aquilo que poderiam deles, imagens de entrevistas, sem ser para a Netflix, e também comunicação via rádio, para utilizar a imagem do piloto atual, o novo campeão da Red Bull. Eu acho que o destaque inicial positivo para mim, Gui,
foi justamente a dedicação à temporada, ao final, a reta final da temporada não merecia ser só em um capítulo. Eles destacaram os últimos 2, que para mim tá de bom tamanho. E o que deu certo para você na sua visão, o seu primeiro ponto positivo, Gui? Eu só quero antes comentar um ponto que você mencionou, né, a questão do Verstappen. É óbvio que o Verstappen faz falta na temporada. Ter ele ali, o campeão da temporada, 50% da disputa do título, faz falta. A gente sente falta dessa entrevista dele. Mas de jeito algum a gente pode colocar isso como um ponto negativo. Afinal, não é culpa da produção de Drive to Survive. Os caras não ignoraram o Verstappen. O Verstappen simplesmente optou por não participar, decisão dele, eu entendo o ponto dele, então a gente não pode tratar isso como um ponto negativo. Os caras souberam se virar com o que eles tinham em mãos, e uma grande sorte da produção essa temporada é que a Mercedes meio que abriu a porteira. A Mercedes até então permitia um episódio por temporada, e dessa vez, de fato, permitiu um acesso igual ao das outras equipes. A gente vê Toto Wolff e Lewis Hamilton em basicamente todos os episódios, que é uma coisa que não acontecia nos anos anteriores. Então isso aí é um ponto positivo e pelo menos um refresco, entre aspas, que consegue, entre aspas, suprir um pouco a falta do Verstappen. Meu primeiro ponto positivo, ainda na esteira do que você mencionou, e eu já coloquei mais cedo, né? Para mim é a melhor temporada de Drive to Survive até agora, muito porque o campeonato foi muito bom. E o campeonato não foi muito bom apenas por causa de Mercedes e Red Bull. A gente teve McLaren versus Ferrari, a gente teve Alpine versus AlphaTauri, a gente teve outras questões no grid e, apesar de sentir falta de algumas coisas, eu acho que o que eles trouxeram para a tela foi muito legal. McLaren versus Ferrari foi uma boa disputa, tivemos ali Norris e Ricciardo, o próprio Norris falando a questão do não tenho que sentir empatia pelo Ricciardo, por ele estar sofrendo pelo carro, então acho que nesse ponto eles foram bem felizes em boa parte das escolhas, não digo todas, e aí depois a gente discute isso nos negativos. Perfeito. E um outro ponto positivo na minha visão, eu acho que eles foram muito felizes em dedicar um capítulo em relação à escolha do futuro, do próximo companheiro do Lewis Hamilton na Mercedes. E aí, trazendo também Imola, o acidente, uma visão ali do Bottas sem ser tão próxima como foi ano passado, né? Entendedores entenderão. E também trazendo também o lado ali do George Russell, culminando ali num anúncio, na comunicação do próprio Toto Wolff, dizendo a ele que ele seria o próximo piloto da Mercedes. Então, achei que foi de bom tom. Uma única ressalvinha é que eu compreendo que eles precisam trazer um pouco de dramaticidade. A gente que está mais no dia a dia, né, Guilherme, e o fã mais hardcore da Fórmula 1, não via uma indecisão tão grande em relação ao futuro companheiro de equipe do Hamilton como aparece na trama. Né? Parecia que estava aberto para vários ali, e aí até ouvi o Buxton falando que ou era esses dois rapazes da foto, ou era o Bottas ou era o George Russell, mas no início ali parecia que estava muito aberto, quem poderia ser, e a gente viu que o Russell, pela história dele, pelo histórico dele, estava na cara que seria ele o futuro sucessor da vaga de piloto ao lado do Hamilton. Mas é um episódio muito bacana, muito bom, bem destacado pela equipe Mataram a Pau da Netflix. E em dedicar apenas isso fizeram muito bem, e o final dele, o término dele também acho que foi de bom tom. Mais alguma coisa positiva? A gente já pode descer o cacete no pessoal. Opa, não. Tenho ainda algumas coisinhas para elogiar, vou fazer um 2 em 1. O Eric falou sobre episódios separados, e eu vou falar de 2 episódios que eu gostei também. Um, na verdade, não é necessariamente que eu gostei, mas é uma questão de, finalmente fizeram o que deveriam ter feito. Quem assistiu o nosso vídeo ano passado de Drive to Survive, a gente criticou muito o fato da produção ter ignorado a venda da Williams. Simplesmente não existiu na temporada passada. Eles falaram da Williams e não falaram da venda. O fim de dos maiores legados da história da Fórmula 1, uma das maiores famílias da história da Fórmula 1, pelo menos Claire Williams teve ali a sua despedida, entre aspas, no início do episódio da Williams. Deveria ter sido mais,
tanto que o episódio foi dedicado ao Sir Frank Williams, aparece lá no final, mas pelo menos não ignoraram a história. Era uma pauta pulsante que deveria ter feito parte do ano passado, não fez, pelo menos nessa temporada está. E o meu outro destaque em termos de episódios solos, eu gostei do episódio da Haas. Apesar, vou depois falar um pouquinho sobre Gunther Steiner, mas foi legal ver a questão do Mazepin, do Nikita Mazepin e do Dmitry Mazepin, o pai dele. A gente já sabia... Isso aí, eu inclusive, quando eu vi isso, eu mandei mensagem pro Eric, eu falei, nossa, que coisa ridícula essa cena da sessão fotográfica da Haas. Mas, especialmente a questão do carro, da troca do chassi, o Dmitry Mazepin ameaçando tirar o financiamento, a gente já tinha noção dessa história, já tinha vazado aí essa história antes do lançamento da temporada, mas foi legal ter uma noção clara do poder que Dmitry Mazepin exercia dentro da Haas. Isso aí foi interessante e eu acho que esse é o propósito de Drive to Survive, mostrar os bastidores da Fórmula 1 para além do que acontece na pista. A gente viu o que estava acontecendo na pista, a gente tinha uma noção do que acontecia fora dela. Nesse episódio da Haas, a gente teve uma imagem clara do que acontecia lá dentro, como era a ordem de forças. E eu acho que tem a ver também, Guilherme, é que a gente que está no dia a dia, vou novamente puxando isso, né? A gente que vive isso no dia a dia, o fã hardcore que consome Fórmula 1 todos os dias, a gente nunca pode tirar do radar que Drive to Survive também é uma série voltada para o cara mais leigo, tá? Então, tem muita coisa que pra gente pode parecer batido ali. É difícil agradar ambos os públicos. A gente lida com isso diretamente, a gente lida com um pessoal, um público, um fã mais hardcore e também com um fã mais que está querendo aprender, então você tem que dar um passo atrás e explicar algumas coisas, às vezes, que pra gente é super natural. E a série também, eu acho que é por isso, entre outros motivos, o sucesso dela, porque ela consegue construir muito bem isso. Algumas coisas pra gente é super normal, super básica, né? Mas para um público mais que não acompanha tanto a Fórmula 1, acaba sendo útil, né? Mais coisas positivas a se destacar, Gui? Não, eu acho que a gente traçou um panorama geral e, assim, já demos os elogios, eu acho que é mais interessante a gente entrar no negativo e falar no que a temporada ficou pecando. Exatamente. Apesar, só reiterando, a gente provavelmente vai falar mais das partes negativas do que as positivas, mas eu concordo com o Gui, foi a melhor temporada, sim, das 4 que nós tivemos até agora, de Drive to Survive. E não é porque foi a melhor que deixa de ter erros, na verdade teve alguns consideráveis. Fortes até. Mas vamos lá, eu vou destacar aqui primeiro, da mesma forma que eles esqueceram a Williams ano passado, eles esqueceram Kimi Raikkonen esse ano. 2 anos seguidos, na verdade, né? Exatamente. Porque ano passado ele apareceu literalmente uma frase no último episódio. Exatamente, bem lembrado também, mas eu acho que pelo fato de ser o último ano da carreira dele na Fórmula 1, e não é qualquer piloto, é um piloto campeão, um piloto que tem até agora, que mais disputou o GP. O Alonso ainda não ultrapassou, mas é um cara icônico. Eu não vi, sinceramente, eu não vi o Kimi, talvez sendo citado apenas durante ali uma cena de corrida e só. Ele aparece de fundo no último episódio, se eu não me engano. Exatamente, assim, muito pouco, e eu acho que é um pecado muito forte não ter dedicado, não precisa ser um capítulo inteiro, mas que tivesse um pouquinho ali de atenção. Eu acho que isso foi um pecado muito forte, por mais que ele tivesse ali atrás do pelotão, Alfa Romeo e tal, mas não passar pela carreira dele, não falar da última corrida, das últimas corridas, enfim, por mais que ele talvez não queira falar, você podia dar algum drible nisso, mas ignorar a última temporada de Kimi Raikkonen na Fórmula 1, para mim, é um pecado muito forte. Gui, qual é o seu isso aí que tá na tela é a única participação do Raikkonen na temporada passada. Ele literalmente apareceu para falar, é mais como um hobby para mim, e isso aí foi, se não me engano, no último episódio da temporada, todo mundo já tá se perguntando cadê o Raikkonen, e aí ele aparece falando só isso no último que eu acho episódio que da temporada.
Eu acho que até nesse caso do ano passado, teria uma justificativa que ali ia continuar correndo e tal, apesar dele ter quebrado o recorde do Barrichello, se não me engano, foi 20 ou 21, mas justificaria, ele vai correndo que vem e tal. A última temporada dele não podia ter sido passada em branco como foi passado, então eu acho que uma falha forte aí do pessoal do Drive to Survive. Não, e porra, a Alfa Romeo, coitada, ignorada por 2 anos consecutivos. Ano passado a Alfa Romeo não apareceu em Drive to Survive, esse ano também não. E já vou embicar aí num ponto negativo, a Alfa Romeo não foi a única equipe ignorada. A Aston Martin sequer foi mencionada. A gente tem uma marca icônica entrando na Fórmula 1, voltando à Fórmula 1, né, depois de mais de 60 anos, e sequer uma menção. E, porra, a Racing Point de 2020 lutou pelo 3º lugar. A Aston Martin em 2021 estava sofrendo ali pelo 7º lugar. Então, é uma história. Eu acho muito bizarro isso ser ignorado. Mas esse aí é um dos pontos negativos que eu ia destacar, mas não era o primeiro. O meu primeiro ponto negativo, e eu acho que é o mais importante, é um contraponto ao que o Eric mencionou mais cedo. O Eric falou sobre a questão de Drive to Survive ter um público um pouco mais leigo, a questão de explicar, etc. Mas eu acho que a gente tem que lembrar uma coisa, e aí a gente volta na primeira temporada. Drive to Survive nasceu com um objetivo muito particular, queria mostrar os bastidores da Fórmula 1. A primeira temporada foi muito focada em bastidores e a gente teve ação de pista? Teve, mas foi equilibrado. Ao longo dos anos, Drive to Survive perdeu essa questão de bastidores. A temporada passada, por exemplo, tirando o episódio do Bottas, eu acho que não trouxe absolutamente nada de interessante em termos de bastidores. Esse de novo, você diz? O quê? Alguma novidade. É isso que você tá falando. Eu falo de novo alguma de descoberta. Coisas novas. Isso. Porque a do Bottas ano passado trouxe alguma coisa. O Bottas, aquela história de deixar o Verstappen passar na Rússia, etc. Isso aí foi uma novidade. Esse ano, faltou um pouco disso. A gente teve lá essas dramatizações, o Wolff falando sobre as considerações de Bottas versus Russell, quem ia ocupar tal, mas tirando o Mazepin e a Haas, a gente não teve nada de muita novidade, alguma coisa que fala assim, caramba, eu não sabia disso. E eu acho que esse é um ponto negativo. Drive to Survive perdeu um pouco do propósito original e meio que passou a ser um documentário sobre o que acontece na pista. E aí eu já indico a minha crítica principal sobre essa nova temporada. O campeonato de 2021 não acabou na bandeira quadriculada de Abu Dhabi. O campeonato acabou 6 dias depois, quando a Mercedes retirou o protesto. Eu sei que o Drive to Survive tem um público-alvo um pouco mais leigo, mas isso não é justificativa para esconder a realidade. A realidade é a Fórmula 1 é um esporte muito político e o campeonato não acabou na bandeira quadriculada. Então eu acho um absurdo todos os protestos da Mercedes e todos os desenrolares depois da bandeira quadriculada de Abu Dhabi sequer terem sido abordados. O último episódio é muito bom. O último episódio é excelente. Ele só não é melhor porque peca nisso. 5 minutos, 10 minutos a mais que você colocasse sobre essa situação já ia mudar toda a cara e ia ser uma Fórmula 1 mais real. O que apareceu ali é a Fórmula 1 entretenimento, mas não é a Fórmula 1 real. Não sei se deu para entender o meu ponto final, mas faltou, sabe? Não é a realidade aquilo ali. Eu acho que não é a questão de ser realidade, Gui. É justamente eles escolheram aquilo que vai. Eles já pensaram já no final. O final ele não pode ser, talvez, imagino eu, você não pode terminar um documentário desse para baixo, né, se você destaca isso. E aí, obviamente, você não tem a palavra do campeão, você tem uma série. Você não pode terminar para baixo, você não pode meio que. É a velha história do todos viveram felizes para sempre, meio que hollywoodiano isso. Então, não, mas na verdade, se a gente for olhar mesmo pra ficção, não tem felizes para sempre em todos os lugares. Sim, mas eu acho que se eles colocam isso, e assim, a gente está falando de uma questão que é informação, eu acho que é uma informação que para o público leigo talvez isso ele nunca vai entender o que houve efetivamente. Mas creio eu que eles não vamos abordar isso porque não vai mudar o título, não mudou o título, então vamos terminar, né, com imagens de comemoração, com imagens de pessoas felizes, de outras contestando, né?
até um clima, se você observar a última participação do Toto Wolff, com ele completamente, com uma roupa negra ali, e a mensagem tipo, aquilo nos ali é o aguarde. vilão de 2022. Ele, é assim, exatamente, todos têm um alvo agora, né, perante a Mercedes, porque sempre se baseou muito isso por conta do domínio da Mercedes e como ela é vista no paddock. Para mim se destaca a maneira que ele se veste para essa última declaração, todo de negro, no fundo negro e roupa negra, com um olhar meio diabólico, todos agora. Tudo bem, a gente dá risada porque aquilo se... e aí eu acho que tem uma questão que tem a ver, a gente aqui durante todo o ano de 2021 falou do papel dos dois chefes de equipe. Talvez a gente não tivesse noção de como esses caras, Christian Horner e Toto Wolff, fossem protagonistas do Drive to Survive desse ano. E aí, eu me pergunto, assim, refletindo, assim, o quanto dessas declarações de imprensa mesmo ali, tudo bem, foi uma rivalidade ali insana entre os dois pilotos, as duas equipes, mas também teve um pouquinho de encenação ali, se aproveitando que eles também seriam, que eles estavam sendo gravados ali praticamente toda a corrida pela produção de Drive to Survive, então eles também se colocavam ali como personagens, e assim, a última cena, o último depoimento do Wolff para mim é, assim, o cara que vestiu a camiseta do personagem, né? Para assim, agora eu vou fazer questão de ser o cara que vai dar a deixa para a próxima temporada, eu vou ser mal, entendeu? Eu acho que tem muito isso, e aí a gente acaba até caindo um pouco nessas declarações polêmicas do Toto Wolff e do Christian Horner, mas eu acho que também foi muito, muito motivado por conta deles estarem no estrelato de uma das séries mais aclamadas das histórias dos streamings atuais. Eu vou agora destacar aqui meu outro ponto negativo, que é de um outro esquecimento, que é as corridas nas Américas, que foram extremamente importantes. Brasil, não estou falando isso porque é o Brasil, GP de São Paulo, Interlagos e tal, passou, assim, foi muito en passant essa dedicação em relação ao tempo da corrida de São Paulo. Praticamente foi muito curto, assim, 30 segundos. Pouquíssimos segundos falando da corrida de São Paulo. Tudo bem, eu acho que eles não mandaram equipe ao Brasil, mas um dos capítulos mais importantes das tretas do Verstappen com o Hamilton foi no Brasil e foi extremamente assim, esquecido, assim, muito ignorado. E também GP dos Estados Unidos, que é o foco um dos focos do Drive to Survive, e o GP do México, eles foram completamente ignorados ali. Então, eu acho que é uma crítica, né, acho que faltou ali uma dedicação pelo contexto do campeonato. Tudo bem, México e Estados Unidos poderiam... Não foram provas emocionantes, foram importantes para o campeonato, mas não foram emocionantes. Mas, pô, São Brasil, Paulo não faz sentido. Não faz sentido, né? E, enfim, eu acho que ficou uma falha ali, ficou muito Ásia e Europa, né? Da impressão que não existiram essas três etapas. Qual que é o seu próximo... Sim. Cara, e só um adendo aí no teu. Qatar, outra prova chata. O que aconteceu foi a questão do Verstappen punido. E ganhou muito mais tempo de tela que o Brasil. Não faz sentido algum. Na verdade, faz sentido aqui, né? A questão financeira. Mas em termos de emoção para o campeonato, vamos lembrar, a questão do Verstappen em São Paulo foi acabar só no Qatar. A Mercedes pediu por recurso, tudo. Então foi uma história que se desenvolveu ao longo de uma semana. Não faz sentido ter somente 30 segundos do negócio. Não, com certeza. Vamos trazer a equipe pro Brasil, Netflix, Sim. A próxima, por favor. A gente grava também, paga a gente, Netflix, a gente grava. Qual é o próximo, Gui? Então, meu próximo ponto, eu acho que talvez até algumas pessoas vão discordar disso, mas, porra, já deu de Gunther Steiner de protagonista de Drive to Survive, sabe? Já deu, a primeira temporada foi engraçadinho, a segunda tudo bem, na terceira... Agora, porra, na quarta exageraram, colocaram o Steiner até pra comentar a vitória do Ricciardo em Monza. Tipo, ele não tem nada a ver com a história. E aí
todo episódio aparece alguém no paddock, aparece alguém do lado do Gunther Steiner. Chega alguém, o Steiner tá junto. Cara, não sei, a Netflix tem um contrato de exclusividade com o Gunther Steiner, alguma coisa assim. Ele foi o protagonista da primeira temporada, ok, mas já deu, sabe? Tá bom ele aparecer ali no episódio da Haas, um comentário aqui, um comentário ali, mas todo episódio ele aparecer várias vezes, não tem porquê mais, sabe? Chega a ser over mesmo, eu concordo contigo, Gui. E também, assim, pelo fato da produção, fizeram um show de imagens dele nas montanhas ali, no episódio da Haas, que acho que nem precisava, né? Uma coisa meio desnecessária, né? É um pouco que a gente fala, né? Algumas questões que poderiam ser interessantes para o documentário, né? Inclusive para o público leigo, elas são esquecidas, e outras que nem tanto, né? Eu acho que são muito ressaltadas, né? Eu acho que esse ano aqui eles não caíram na besteira de uma crítica que nós fizemos ano passado e que é o motivo da não participação do Verstappen, que é pesar a mão ali em algumas rivalidades que elas não existem. Eu acho que esse ano, nesse aspecto... Todas existiram. Todas existiram, acho que não tinha muito o que inventar. Eu até brinquei com isso nos nossos programas. O material tava ali na mão deles, era só uma questão de montar um roteirinho legal. Mas eu acho que ficou ali, concordo contigo, bem over ali, nosso querido Gunther Steiner. Vamos, tudo bem que assim, não tem como não começar a temporada 5 sem falar do que aconteceu com a Haas, né? E ele, obviamente, vai aparecer bastante. Tem que ser um episódio inteiro. Exatamente. Isso aí, a gente não espera menos que isso ano que vem. Não, pode até, assim, dependendo do que acontecer. A gente nunca sabe o que vai acontecer na temporada, né, Gui? No final do ano a gente pode olhar pra trás e falar assim, não, pode, sei lá, uma menção, 10 minutos no último episódio. Ano passado a Covid foi 3 minutos. Exatamente, a Covid que dominou ali as manchetes, tudo era sobre Covid e durou muito pouco ali, né? Então eu acho que a guerra, obviamente, né, tem que estar ali no contexto, mas dependendo do que acontecer durante o ano, esse episódio que aconteceu com a saída da Uralkali e de Mazepin, então a gente tem que avaliar melhor. Mais alguma outra questão aí negativa que a gente pode descer o cacete no pessoal da Netflix? Não, eu acho que a gente destacou os principais aí, a gente falou de Brasil, a gente falou eu mencionei os bastidores, você mencionou aí questões importantes como o Kimi Raikkonen. Tô vendo aqui na minha lista. Não. Só uma menção bem rápida. Você mencionou sobre a questão do público leigo e tal. Teve um ponto que me pegou, e isso foi no episódio de Monza. Porque, assim, do nada você tem no primeiro episódio, os caras explicam como é que funciona o pit stop. Porque tem que parar, tem que usar 2 compostos e tal. Ninguém explica o que é sprint. A pessoa que não entende muito bem a Fórmula 1, que tá aprendendo sobre a Fórmula 1, vai ver, tipo... tem 2 corridas no fim de semana? O que é isso? Então, pecaram um pouco nisso aí. 10 segundos que botasse o Will Buxton falando ali o que significa, já era suficiente. Com certeza. O poder de síntese do nosso querido colega jornalista é muito bom. Ele explicou outras coisas vem explicando durante todas essas temporadas. Eu acho que mereceria... mereceria... Nós temos a nossa versão no Brasil, a gente vai explicar. Mereceria explicar o que é. Agora não é mais Sprint Qualifying, né? Tem outro nome, mas mereceria a explicação. Guilherme, assim que Drive to Survive surgiu, né, outras categorias também quiseram ter um Drive to Survive para chamar de seu. Muitos, inclusive, sendo lançados nessa época do ano. Quais você destaca para a galera já ficar esperta aí? Eu vou destacar, inclusive, alguns que não são Drive to Survive, mas têm relação com a Fórmula 1 e vale a pena assistir. Então, o Schwinn, começa botando aí, deixa eu ver a minha lista aqui, de Fernando Alonso. Vamos começar com Alonso, um cara que apareceu bem pouco nessa temporada, apesar de estar voltando aí para a Fórmula 1 no ano passado, mas o Alonso tem essa série aí, Fernando, no Prime Video, 2 temporadas já. A primeira começa com ele no Dakar, a tentativa nas 500 milhas de Indianápolis e um pouco da preparação dele na volta à Fórmula 1. E a segunda temporada já é mais focada na Fórmula 1. Então, para a galera que já está aí na saudade de Drive to Survive, Fernando pode ser uma boa série aí para isso. E, na sequência, eu vou destacar 3
que estão na F1 TV, o serviço de stream da própria Fórmula 1. Começando, Schwinn, bota aí o Beyond All Limits, por favor. Essa, inclusive, a gente está gravando o vídeo na terça, dia 15, foi lançada ontem, segunda-feira, dia 14, na F1 TV, que é o serviço de stream próprio da Fórmula 1. O Beyond All Limits é um mini documentário, 3 partes de 25 minutos, que conta a história de Hamilton versus Verstappen na temporada de 2021. Então é mais ou menos o último episódio de Drive to Survive numa versão estendida, outras pessoas, tem entrevista inclusive de Alain Prost. Então eu acho que quem tem aí a assinatura da F1 TV vale muito a pena ver. Agora, no estilo Drive to Survive mesmo, na própria F1 TV, tem o Chasing the Dream, que é a versão da Fórmula 2. São 3 temporadas, eles já fizeram cobrindo 2019, 2020 e agora 2021. A terceira temporada saiu no começo do mês e tá bem legal. Inclusive tem um episódio dedicado à Fórmula 3. Eu acho que já é meio aí uma porta de entrada para no ano que vem a Fórmula 3 ganhar uma série própria, o que eu acho muito merecido. E o Chasing the Dream vale um destaque bem particular. Na primeira temporada tem um episódio sobre a morte do Antoine Hubert, que é muito, muito bom. E a terceira dica é o Race to Perfection. Ele já não é mais tão Drive to Survive, mas para a galera que está chegando na Fórmula 1, que quer conhecer mais sobre a Fórmula 1, é uma série de 7 episódios de 1 hora cada, contando a história da Fórmula 1. Então é um puta documentário, vale muito a pena ver. E onde o meu último tá na F1 TV também. Tá. Agora esse último, Schwinn, bota aí o da MotoGP, por favor. Esse já é uma situação um pouquinho mais complicada. A MotoGP, em teoria, tem o seu próprio Drive to Survive, MotoGP Unlimited, só que o Prime, a Amazon, fez uma bela de uma cagada na distribuição, não liberou aqui para o Brasil, pelo menos por enquanto, e mesmo assim os países que receberam a distribuição, a série está sendo muito criticada não pelo conteúdo, mas pela forma que foi distribuído. Pra vocês terem uma noção, eles colocaram os pilotos para dar entrevista no idioma original. Então, Quartararo fala em francês, Marc Marquez fala em espanhol, só que, por exemplo, no Reino Unido, todos foram dublados em inglês. Diferente do Drive to Survive, que o Binotto falava em italiano, o Steiner falava em alemão e saía no áudio original, nesse da MotoGP não, tá saindo tudo em inglês, tudo em espanhol, tudo no idioma que você estiver assistindo. Então, aguardem uns dias aí, eu acho que eles estão resolvendo isso, com sorte, logo já vai estar disponível aí no Prime Video no Brasil, mas pelo que eu li, em termos de conteúdo, a primeira temporada tá muito boa. Que salada, hein? Sim. Que salada, hein, Dona Dorna? Que salada. Mas é isso. Gente... É culpa de Jeff Bezos. É isso aí. Guilherme, muito obrigado pela sua contribuição nesse vídeo, pessoal vai assistir. Também pode deixar a opinião, se vocês discordam ou concordam com a gente, utilize os meios de comunicação aqui no YouTube, né, caso você esteja assistindo a gente pelo YouTube, na caixa de comentários. Também utilize as redes sociais se você estiver ouvindo no nosso podcast, né, e também, se você tiver algum outro meio ali, também utilize as redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook, no TikTok, além no YouTube, em todas as redes sociais. O motorsport.com está lá, além de que você também pode baixar já o nosso aplicativo. E teremos Fórmula 1 essa semana que começa com tudo a temporada de 2022. Você não perde nada, fique ligado com a gente. Galera, até a próxima. Tchau, tchau. Eric, antes... Diga. Não, só você mencionou tem Fórmula 1 essa semana, e é bom lembrar a galera que está assistindo. Os nossos programas ao vivo passaram por uma mudança aí. Então, esse vídeo está indo ao ar na terça-feira. Em teoria, amanhã seria o dia do Telemetria. Mas, a partir de agora, Telemetria é às quintas-feiras, mantendo 1h da tarde. Então, um dia depois, viu? Maravilha. Então, com esse recado muito importante, que eu tenho certeza que vai ter muita gente perguntando: o que aconteceu com o Rico, o que aconteceu com o Telemetria? Quinta-feira, toda quinta-feira. Amanhã vai chover. Com certeza. Pergunta. Mas tudo bem, a gente está aqui com um sorriso no rosto, lembrando do novo dia, porque o Rico Penteado é do motorsport.com. Então você, novamente, muito obrigado pela audiência, obrigado, Gui, até a próxima. Tchau, tchau.